Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Chega hoje à tarde no Aeroporto Internacional de Guarulhos a carga de vacinas de Oxford vindas da Índia após o governo autorizar a sua exportação. A vacina será enviada ao Rio de Janeiro e depois segue para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. UTIs atingem 70% de ocupação em São Paulo e governo deve endurecer a quarentena a partir de hoje. Período de chuva altera prazo de interdições viárias da linha verde em São José dos Campos. Segundo dia do Enem, terá provas de matemática e ciências da natureza aplicadas no domingo. 5 pessoas morrem num incêndio em prédio do Instituto Serum, fabricante de vacinas contra a Covid-19 na Índia. A produção não é afetada. Ricardo Lewandowski nega a decisão liminar para afastar Pazuello do Ministério da Saúde. Vacinação contra a Covid-19 em Manaus é suspensa em meio à investigação sobre irregularidade na aplicação das doses. Jogo do Taubaté Vôlei pela Superliga hoje é adiado pela Confederação Brasileira de Vôlei. O foco é na Libertadores, mas Santos e Palmeiras perdem rodada do Brasileirão. Já Corinthians vence. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre a chegada da vacina da Índia, a vacina Oxford para a Fiocruz. Falar também sobre o favoritismo de Arthur Lira na eleição na Câmara e por quê. O ministro Lewandowski negou o pedido da rede para afastar o ministro da Saúde. E uma juíza federal negou o pedido do PT para afastar o delegado Ramagem da ABIN. Enquanto isso, o PDT está pedindo ao ministro Barroso que interfira na Câmara Federal para obrigar os deputados a votar à distância. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. A Prefeitura de São José dos Campos firmou ontem um convênio com a Polícia Militar para a fiscalização do trânsito. A medida tem como objetivo principal melhorar o combate aos fluxos que ocorrem no município. O acordo segue para o governo do estado de São Paulo, onde deve ser formalizado para permitir o início dos trabalhos. Na prática, os policiais militares estarão credenciados para a fiscalização do trânsito de competência do município, o uso do solo, e poderão, por exemplo, autuar veículos que estejam estacionados de forma irregular, mesmo sem a presença dos agentes da mobilidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana também está finalizando a produção de um mapa, onde há maior incidência de fluxos. Nesses locais, serão colocadas placas de proibido estacionar justamente nos horários onde os fluxos acontecem, o que também irá ajudar na fiscalização e autuação. Ainda em parceria com a Polícia Militar, a partir do início de vigência do convênio, haverá uma meta de fiscalização da lei seca, com a previsão de cerca de 20 blitzes por semana. A Prefeitura também irá fornecer tablets ou smartphones aos policiais militares para fiscalização, como já acontece com os agentes de mobilidade que deixaram de utilizar os talões de papel.
Com o agravamento da pandemia em janeiro, o governo do estado de São Paulo deve anunciar hoje o endurecimento da quarentena. Nos últimos 20 dias, houve aumento de 34% das mortes por Covid-19. Já o número de novos casos saltou 37%, pressionando ainda mais o sistema de saúde. Ao todo, mais de 6 mil pacientes estão internados em unidades de terapia intensiva e a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 70% e na Grande São Paulo, 70,5%. Essas taxas representam o limite para a reclassificação de regiões para a fase laranja do Plano São Paulo. O secretário da Saúde, Jean Gorenstein, ressaltou que a piora da situação no interior e na cidade de São Paulo foi mais acelerada. Devido às fortes chuvas que atingiram São José dos Campos nos últimos dias, algumas interdições viárias relacionadas às obras da linha verde estão suspensas. A recuperação do viaduto Raquel Marcondes na região central também foi impactada. Agora, a interdição da pista no sentido bairro do viaduto irá ocorrer até amanhã. Na sequência, serão iniciados os serviços na pista sentido centro, com prazo de 10 dias para conclusão. Com a interdição, será feito um desvio no próprio viaduto na pista sentido do bairro para quem deseja seguir no sentido centro. O atual desvio pela Avenida Senador Teotônio Vilela, fundo do Vale, para quem deseja acessar o sentido bairro, será mantido enquanto durarem as obras no viaduto. As interdições previstas na Rua Professor José Antônio Coutinho Condino e na Avenida Guadalupe, ambas no Jardim América, estão temporariamente suspensas. Um protesto na manhã de ontem em São José dos Campos reuniu donos de concessionárias e de lojas de veículos. Cerca de 400 comerciantes participaram. A manifestação foi contra o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, no estado. Eles se reuniram por volta das 8 da manhã na zona leste de São José dos Campos e seguiram em carreata até o Anel Viário e de lá até a Ponte Estaiada. A deputada estadual pelo PL, Letícia Guiar, esteve na manifestação. Em novo ofício enviado ontem à Prefeitura de São José dos Campos, a ACI, Associação Comercial e Industrial, pediu pela progressão do município à fase laranja. Isso com consequente reabertura dos estabelecimentos fechados desde a última segunda-feira. Em contrapartida, a associação diz que se responsabiliza por uma campanha de conscientização da população sobre os riscos da doença. No texto, a ACI aponta que as empresas do comércio, da indústria e do setor de serviços têm sido penalizadas pela decisão do município em se manter na fase vermelha do Plano São Paulo, mesmo com a região na fase laranja. Na última quarta-feira, quando a primeira dose da vacina Coronavac foi aplicada em São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute afirmou que era cedo para pensar na reabertura do comércio. No próximo domingo, estudantes farão a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No segundo dia de aplicação da versão impressa do exame, os candidatos vão resolver questões de matemática e de ciências da natureza. O coordenador do curso poliedro, Márcio Guedes, afirmou que o aluno que não foi tão bem na primeira prova não deve desistir. O Enem soma o dia 1 com o dia 2. E tem muitos cursos que têm peso, né? Eles jogam peso no cálculo, ou seja, multiplica a nota de algumas matérias. Então, dependendo da carreira que o aluno escolheu, grande parte da nota dele vai vir do dia 2, né? Se ele, de repente, imaginar que só ele foi mal, né? Ele começa a criar isso na cabeça dele, passou. Então, olha para o dia 2, usa a situação do dia 1 no sentido de eu preciso ir melhor no dia 2, foca no dia 2, se prepara pensando nas questões do dia 2. Por quê? Como soma o primeiro dia com o segundo, se eu equilibrar, então eu escorreguei no dia 1, mas eu tento equilibrar com um maior ganho no dia 2, eu posso ter um somatório de pontos interessante. Se eu levar em consideração a possibilidade dos pesos que possam ter nas minhas disciplinas do dia 2, isso pode ser bem significativo. Eu já vi casos de alunos escorregarem no dia 1 ou no dia 2 para o padrão do que ele esperava ou do que ele considera estatisticamente realizável de nota comparado com os anos anteriores, e o aluno foi aprovado. Um dia não é isolado do outro, eles se somam. Então, existe a possibilidade desse equilíbrio, sim. Com certeza, eu não desanimaria, eu ganharia energia em função disso aí, justamente porque é uma prova que soma 2 dias e o segundo dia está aberto. Estando aberto, a possibilidade existe.
O professor e coordenador da área de Química do Objetivo, Robério de Paula Lima Filho, afirmou que não deve haver mudanças muito grandes na prova de exatas e deu dicas valiosas. Com relação ao estilo da prova desse ano, a gente não deve esperar na parte de exatas uma mudança muito grande. Pelo contrário, até pela natureza da prova, né, ela é uma prova nacional, ela é a mesma prova para todo o território nacional, então a gente não deve perceber grandes mudanças, nem no estilo, nem no grau de dificuldade. Eu deixo só uma última recomendação: depois da prova, nenhum aluno deve ficar preocupado em contar quantos pontos fez, porque a prova é corrigida pela teoria da resposta ao item, ou seja, 2 alunos que fizeram a mesma pontuação, um acertou 45 questões, o outro também acertou 45 questões, eles podem tirar notas completamente diferentes. O número de acertos não deve deixar o aluno tenso, não deve ser um motivo de preocupação. Tem que esperar para sair a nota final. Na parte de química, o Enem gosta muito de química orgânica. É obrigatório fazer uma boa revisão de química orgânica. Eu, pessoalmente, recomendo que os alunos estejam muito bem preparados em reconhecer funções orgânicas, casos de isomeria, todos os casos, a plana, a cis-trans, a ótica, tudo isso é muito importante para o Enem, e relação entre matéria e energia, não é? Como é que a gasolina faz o carro andar, qual é o combustível, como avaliar o combustível mais eficiente, gasolina, diesel, álcool, a liberação de energia. Para isso é importante uma boa revisão em lei de Hess, conceitos de entalpia e toda a parte de propriedades dos materiais, como por exemplo polaridade e solubilidade. Tudo isso é importante para o Enem. Já o coordenador pedagógico do cursinho ESAG Medicina na unidade de São José dos Campos, Felipe Filati, explicou o que os estudantes precisam focar no tempo. O principal ponto que os alunos que vão estar neste domingo prestando o segundo dia do Enem devem focar é o tempo. O Enem, tanto o primeiro dia, mas principalmente o segundo dia, sempre foi marcado ali para uma prova longa, principalmente ali matemática, onde uma grande quantidade aí de alunos, no geral, não conseguem terminar a prova de matemática. E é muito importante para o aluno que vislumbra aí uma vaga pelo SISU, por exemplo, em medicina, ter um bom rendimento em matemática, tá? Porque é possível pela TRI conseguir uma nota em matemática na casa dos 800, isso ajuda a subir a nota do geral, a média geral, obviamente. E óbvio também é a questão da prova de ciências da natureza. Então, assim, ao mesmo tempo que o aluno tem que estar olhando ali para conseguir ter um bom desempenho na prova de matemática, ele não pode deixar de lado a prova de natureza, porque a nota de natureza ela acaba também tendo um peso maior na composição das notas para quem está prestando aí medicina. O Enem 2020 terá ainda uma versão digital realizada de forma piloto para 96 mil candidatos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, neste momento seguem com trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão. Está um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, mas não tem pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem tempo nublado, parcialmente, né? Já tem sol aparecendo em vários trechos, principalmente aqui na parte de Taubaté. A gente já tem sol aí pelo Oswaldo Cruz, mas o motorista deve continuar atento ao trecho de serra. Houve um desbarrancamento de um pedaço da pista e, por conta disso, no trecho de serra da Oswaldo Cruz, tem pare e siga neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com tempo parcialmente nublado, mas tem sol em vários trechos. Motorista faz uma viagem tranquila, não há problemas nesse sentido. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto, segue com trânsito livre. Tem obras ali a partir do quilômetro 64. Trecho de serra também tem trânsito livre, com operação pare e siga, justamente por conta das obras de duplicação aí do trecho de serra. Tempo parcialmente nublado nos dois sentidos, mas já temos vários pontos com sol também nesse momento.
7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h17. Repita. 7h17. A Força Aérea Brasileira, FAB, apura uma ocorrência envolvendo um avião monomotor do governo do Paraná que transportava doses da vacina Coronavac para Londrina e entrou em rota de colisão com o avião da Gol na última terça-feira. Segundo o governo, o piloto automático fez uma curva errada. O monomotor do governo saiu de Curitiba, rumo a Londrina. O avião da Gol saiu de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Em um áudio do controle de tráfego aéreo, é possível ouvir a controladora orientando os pilotos do jato da Gol a subir ou descer na rota para não se aproximar e evitar a colisão com a aeronave. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, da FAB, passou a coletar dados do caso para apurar o que teria ocorrido no piloto automático da aeronave estadual. Em nota, o governo estadual do Paraná classificou o episódio como incidente. Informou que a tripulação levou alguns minutos para conseguir desligar o piloto automático e assumir o controle da aeronave Cessna C-208 Caravan. A rota incluía uma curva para o lado esquerdo, porém, pelo erro, foi feita para a direita, entrando na rota do jato da Gol. O pré-cadastramento na campanha de vacinação contra a Covid-19 no site Vacina Já economiza 90% no tempo de atendimento para a imunização em São Paulo. Até o momento, o atendimento para pré-cadastrados tem sido feito em aproximadamente 1 minuto nos 4 primeiros dias de campanha, enquanto são necessários cerca de 10 minutos para quem não preencheu o formulário online. O vacinajá.sp.gov.br foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a Covid-19 no estado. Nele, todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem fazer um pré-cadastro. O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. A conta de energia já pode ser paga com o Pix. A fatura vem no formato digital com um QR Code que direciona o cliente para a tela de pagamento. A novidade está disponível em 5 estados do país: Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. O uso da ferramenta é estimulado pela ANEEL, que firmou uma parceria com o Banco Central e ainda este ano deve discutir uma regulamentação para a adoção no sistema. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o sol deve aparecer em toda a região, porém, entre a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva de forma localizada, principalmente em áreas de serra e do Alto Vale. Não é descartada a chance de chuva forte com raios e rajadas de vento. As temperaturas continuam elevadas. Amanhã, as chances para pancadas de chuva aumentam e devem ocorrer de forma mais generalizada em toda a região. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 32 graus. Neste momento já temos 21 graus. Agora 7h21. Repita. 7h21. Assaltantes armados roubaram R$80 mil do Parque Amantiqueira, em Campos do Jordão, na última quarta-feira e fizeram o dono do espaço e funcionários reféns. O caso é investigado, mas até o momento ninguém foi preso. Os criminosos invadiram o local armados e renderam um funcionário. Com eles, seguiram até o escritório do parque, onde renderam o responsável pelo local e outro funcionário. Na ação, eles conseguiram acessar o cofre e roubaram o dinheiro. Antes da fuga, eles ainda depredaram o espaço e colocaram o administrador no porta-malas de um carro. O homem foi deixado no parque e os criminosos fugiram. De acordo com a polícia, o parque funcionava no momento do crime. Um incêndio atingiu ontem um edifício do Instituto Serum, a empresa da Índia que produz vacinas com tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, na cidade de Pune.
Pelo menos 5 pessoas morreram. O estoque de vacinas e a indústria onde elas são feitas estão seguras. Atualmente, o Instituto Serum produz cerca de 50 milhões de doses da vacina por mês em outras unidades do complexo. A unidade que pegou fogo produz vacinas para o rotavírus e estima-se que a perda nessa linha de produção será de até 40% do volume de doses. Os bombeiros afirmaram que ao menos 5 caminhões foram enviados para combater o fogo no prédio e que o incêndio foi controlado. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O Instituto Serum é o maior fabricante de vacinas do planeta. Lá são produzidas 1 bilhão e 500 milhões de doses para várias doenças, de poliomielite a cachumba. E o governo da Índia informou que liberou as exportações comerciais das vacinas contra a Covid-19 e as primeiras doses já estão a caminho do Brasil. Chegam hoje à tarde no Aeroporto Internacional de Guarulhos, depois segue para Fiocruz, no Rio de Janeiro. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h26. Repita. 7h26. A vacinação contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa ontem. A previsão é que seja retomada hoje. Somente profissionais que atuam no SAMU seguem recebendo o imunizante. A medida foi anunciada em meio à investigação do Ministério Público do Amazonas sobre a suspeita de irregularidades na aplicação da vacina, com a fila de grupos prioritários sendo furada. Denúncias foram feitas depois que parentes de empresários locais postaram fotos sendo vacinados e foram acusados de furar fila. A Prefeitura da capital amazonense diz que não há irregularidades. Outra dificuldade vivida pelo Amazonas é o número de doses recebidas. O governo do estado informou na segunda-feira que recebeu 256 mil doses da Coronavac. No entanto, depois corrigiu a informação e informou que o total recebido foi de 282 mil vacinas. Dessas, somente 221 mil foram distribuídas entre as cidades, incluindo a capital. O governo não informou o que ocorreu com as demais 60.700 doses que sobraram. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, negou ontem uma liminar, decisão provisória, para afastar o general da ativa Eduardo Pazuello do cargo de ministro da Saúde. Na decisão, Lewandowski afirmou que o Supremo não possui autoridade para determinar a medida, pois compete privativamente ao presidente da República. A liminar havia sido pedida pelo Partido Rede, que, para justificar o afastamento de Pazuello, alegou diversos equívocos, incluídos os de logística na condução das atividades ministeriais durante a pandemia do coronavírus. A legenda destacou as mais de 210 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil e a recente falta de oxigênio em unidades hospitalares do Amazonas e do Pará. Lewandowski frisou, contudo, que eventual afastamento de ministro de Estado depende da atuação da Procuradoria-Geral da República, a quem cabe apurar os crimes cometidos por essas autoridades, sejam comuns ou de responsabilidade. Eu estou vendo aqui que com a nova piora de índices de saúde, o governo de São Paulo deve colocar o estado inteiro na fase vermelha da quarentena aos finais de semana. A partir de hoje, apenas serviços essenciais serão autorizados a funcionar aos sábados e domingos. Capital e Grande São Paulo também devem regredir para a fase laranja do plano, na qual bares não podem operar. A reclassificação será anunciada hoje pelo governador João Dória por volta de 12:30. Portanto, aí o estado deverá todinho ir aí para a fase vermelha, como já está acontecendo aqui em São José dos Campos. Após mais uma semana de piora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, a gestão João Dória do PSDB deve anunciar, portanto, hoje regras mais restritivas de isolamento social e determinar que todo o estado fique na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana. Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, registrou ontem o menor patamar desde o último dia 23 de dezembro do ano passado. A Bolsa terminou o dia com 118.328 pontos, uma queda de 1,10%.
O dólar comercial fechou ontem em alta de 0,99% ante o real e fechou cotado a R$ 5,36 na venda. Euro cotado a R$ 6,52 com alta de 1,40%. Nos Estados Unidos, o Nasdaq alcançou um novo recorde no fechamento ontem. Subiu 0,6% a 13.530 pontos. O principal índice, o Dow Jones Industrial, fechou em terreno negativo ao cair 0,1%. Fechamento em 31.176 pontos. E é hora da boa notícia. No dia 8 de janeiro foi registrado nas matas de São Francisco Xavier, em vídeo, uma espécie que está entre as 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo, o sagui da Serra Escuro. Ao comprovar a presença da espécie no distrito, o registro reforça a importância de São Francisco Xavier como refúgio de primatas. Além do sagui da Serra Escuro, estão em suas matas o muriqui, o bugio, o macaco prego e o sauá. Só 2 áreas do estado de São Paulo contam com 5 espécies de primatas. O sagui da Serra Escuro é um pequeno primata pouco conhecido, que vive em grupos reduzidos, sendo naturalmente raro. É nativo de áreas de Serra da Mata Atlântica dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora 7h30. Repita. 7h30. O Instituto Butantan informou ontem que não endossa a proposta de adiar a segunda dose de aplicação da vacina Coronavac para ampliar o número de pacientes vacinados. A sugestão, que foi mencionada ontem pelo secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, não está de acordo com o que os desenvolvedores da vacina recomendam, informou o Butantan por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo o Instituto, o estudo clínico da vacina foi projetado para avaliar a eficácia do produto com 2 aplicações no intervalo de 14 a 28 dias e não é possível tirar conclusão sobre a resposta imune de pacientes que passem um período muito mais longo entre as 2 doses. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, reiterou ontem a confiança na realização dos Jogos de Tóquio em julho de 2021. Em meio ao crescimento do número de casos de Covid-19 no mundo e ao aumento das restrições no país asiático, os japoneses cada vez mais se mostram contrários à realização do evento. No dia 7 de janeiro, o Japão declarou estado de emergência em Tóquio, com duração prevista de 1 mês. A entrada de cidadãos estrangeiros foi proibida no país. Antes da virada do ano, os privilégios concedidos a atletas já haviam sido retirados. 3 dias depois, a mídia japonesa publicou uma pesquisa que revelava que 80% dos japoneses são contra a realização dos Jogos de Tóquio no cenário atual. Nesta semana, um porta-voz do governo confirmou a realização dos Jogos e disse que a vacina não será um pré-requisito. Presidência da Câmara Federal será eleita em 1º de fevereiro. Mesa diretora da Câmara pendeu para o novo postulante à presidência da Casa e fechou a data da eleição, 1º de fevereiro. A data era defendida pelo deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, pupilo do presidente Bolsonaro, que postula a cadeira e ganha queda de braço com o atual titular Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Maia queria a eleição na terça, 2 de fevereiro. O grupo ligado a Lira pressionou e a mesa cedeu. Segundo o atual presidente, o regimento interno dita que até 1º de fevereiro é o prazo para a formação de blocos e a votação deve ocorrer no dia seguinte. Na segunda-feira, confirmou a data defendida pelo postulante numa afirmação acompanhada de uma interrogação. Rodrigo Maia disse não entender o porquê da decisão da mesa antecipar e acha que a votação só começará à noite. A eleição vai definir o próximo presidente da Casa nos próximos 2 anos. A votação é secreta. As urnas serão espalhadas pelo prédio para não ter aglomeração, já que cerca de 3.000 pessoas devem circular pelo local no dia da escolha. O deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, também concorre com o apoio do próprio Rodrigo Maia, de partidos mais alinhados ao centrão, como PSDB e PSL, e de partidos da ala esquerdista, como Cidadania, PV, PT, PSB, PDT, Rede, PCdoB e Solidariedade. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h37. Repita. 7h37. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou ontem a Estratégia Nacional de Combate do novo governo à Covid-19. O país registra mais de 400 mil vítimas do coronavírus e vem encontrando dificuldades para distribuir as vacinas. Para entrar nos Estados Unidos, pessoas que viajarem ao país a partir do exterior deverão apresentar um teste negativo para o coronavírus e fazer quarentena durante a chegada. Máscaras serão obrigatórias em locais públicos federais e em meios de transportes, aviões, ônibus que fazem viagens entre cidades, navios, trens e transportes públicos. A medida vale também para aeroportos. A Agência Federal de Administração de Emergências traçará diretrizes para reabrir unidades de ensino. A ideia é reabrir a maioria até maio. A comissão que organiza o vestibular da Unicamp Conveste divulgou ontem a lista com 15.470 aprovados para a segunda fase do vestibular 2021. Além disso, adiou o início desta etapa do processo em um dia. Com isso, as provas previstas para 7 e 8 de fevereiro passaram a ser reprogramadas, respectivamente, para os dias 8 e 9. A mudança na data, diz a comissão, ocorreu após ser considerada a hipótese de candidatos também inscritos na modalidade digital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, marcado para o dia 7, evitar possíveis aglomerações nesta data. Os locais de prova da segunda fase podem ser consultados a partir de 29 de janeiro, na página do vestibular. As avaliações serão realizadas em 22 cidades de São Paulo, além de 5 capitais de outros estados. A universidade oferece 3.237 vagas em 69 cursos. Em Taubaté, funcionários da Ford fizeram um protesto ontem contra o fechamento da fábrica na cidade. Os trabalhadores se reuniram em frente a uma concessionária da empresa. O protesto começou por volta das 10 da manhã em frente a uma concessionária que fica na Avenida Dom Pedro. Com cartazes, eles protestaram contra a medida da Ford, que decidiu pelo fechamento de todas as fábricas no Brasil. A ação faz parte de uma série de mobilizações previstas para os próximos dias contra a decisão da empresa. Na última segunda-feira, os trabalhadores fizeram um outro protesto. Mais de 800 funcionários penduraram uniformes em toda a grade em torno da fábrica. Agora 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O Palmeiras colocou em campo praticamente força máxima para seguir na disputa pelo Brasileirão e viu as chances de títulos reduzirem consideravelmente. O Flamengo levou a melhor no confronto direto no Mané Garrincha em Brasília e depende apenas de si na corrida pelo Brasileirão. O 2-0 foi construído após um primeiro tempo de grande superioridade dos cariocas, recompensados com um gol contra de Luan. Com as finais da Copa do Brasil e da Libertadores pela frente e a 8 pontos e um jogo a menos do Inter, o Verdão até fez um bom segundo tempo, mas criou poucas chances de gol. Agora Abel Ferreira terá que decidir se foca nas decisões ou segue sonhando com o título do campeonato. O Corinthians venceu o Sport por 3-0 na noite de ontem na Neoquímica Arena pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô marcaram para o Timão. A vitória leva o Corinthians aos 45 pontos, mesma pontuação do Santos, mas agora na 8ª posição, graças ao saldo de gols, 4-3. O Sport fica com 32 em 16º lugar e só fica fora da zona da degola porque tem uma vitória a mais do que o Vasco. No embalo divino, o Ceará goleou Goiás por 4-0 ontem à noite no encerramento da 31ª rodada da Série A. O Meia fez 2 gols, deu 2 assistências para Lima e Fernando Sobral e comandou a vitória do Vovô no estádio da Serrinha, em Goiânia. Apático, o Verdão Central não conseguiu se impor em casa e sofreu a 3ª derrota consecutiva no Brasileirão.
O Fortaleza venceu o Santos por 2-0 na noite de ontem no Castelão e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe, mais preocupado com a final da Libertadores, escalou time reserva. Juninho e o Wellington Paulista, ambos no segundo tempo, fizeram os gols da vitória. Jean Mota desperdiçou um pênalti para os visitantes. A vitória levou o alívio ao Fortaleza. O Leão, que entrou em campo entre os rebaixados, foi a 14ª colocação com 35 pontos. O time ultrapassou Vasco, Bahia e Sport. O Santos, com 45, segue em oitavo. Copa do Brasil Sub-17, o Palmeiras teve as melhores oportunidades. Com Giovani, o Verdão marcou o primeiro gol aos 11 minutos do primeiro tempo. Juan Santos fez o segundo gol palmeirense aos 32 minutos e o resultado levou a partida para os pênaltis. O placar ficou em 5-4 para o São Paulo, garantindo o time tricolor na final contra o Fluminense. O Vôlei Taubaté informou ontem que registrou mais 4 casos de Covid-19 no elenco. Ao todo, o time tem 5 registros de coronavírus, já que o oposto Gabriel Cândido havia testado positivo no último fim de semana. Devido ao surto de Covid-19, o jogo contra o Minas pela Superliga, que seria hoje, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol após pedido da equipe paulista. A partida foi remarcada para 3 de fevereiro. Na verdade, é a Confederação Brasileira de Vôlei, senhor Senna. Muito obrigado, senhor Clemente. Enquanto segue na briga pelo título do Brasileirão 2020, com presença praticamente certa na próxima Libertadores, a diretoria do Atlético trabalha a montagem do elenco para a temporada seguinte. E o atacante Hulk, de 34 anos, está nos planos. O jogador está livre no mercado desde a virada do ano, quando deixou o Xangai SIPG da China após o término de contrato. Entre diversas propostas contratuais que o jogador estuda, existe a do Galo. Depois de alguns meses onde clubes se uniram para a criação de um torneio independente, a FIFA divulgou uma nota ontem onde repudia a realização da Superliga Europeia e denota punições aos clubes e jogadores que atuarem pela competição. Qualquer clube ou jogador envolvido em tal competição não poderá, em consequência, participar em qualquer competição organizada pela FIFA ou pela sua respectiva confederação, reforçou a entidade em seu comunicado. Caso o jogador seja punido, ele não poderá atuar na Copa do Mundo, por exemplo. O posicionamento da FIFA foi alinhado com as 6 confederações continentais, entre elas a UEFA, maior interessada no caso. O Brasil sofreu sua segunda derrota no Mundial Masculino de Handebol do Egito. Ontem, os brasileiros foram superados por uma consistente Hungria, que dominou todo o jogo e venceu por 29-23. A seleção brasileira perdeu também o lateral direito, José Toledo, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no meio do primeiro tempo e teve de deixar a quadra de maca. Com o resultado, o Brasil fica com apenas 1 ponto em 3 jogos válidos pelo Grupo 1 da segunda fase. Empatou com a Espanha e perdeu para a Polônia. O Brasil encara a Alemanha no sábado às 4h30 da tarde e fecha sua participação contra o Uruguai na segunda-feira. O Santos divulgou ontem os critérios para selecionar os 25 torcedores que vão acompanhar a final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 30 de janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o clube informou que 22 homens e 3 mulheres estão credenciados para assistir ao jogo, que pode render o tetracampeonato para o Peixe. Na postagem feita pelo Peixe, o zagueiro Lan Pérez aparece ligando para dar a notícia aos privilegiados. É, tem torcedor voltando para São Paulo chorando, viu? Fazer o quê, né? Isso é sacanagem. Será? Ora. Agora 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Radares. Hoje, em São José dos Campos, teremos radares móveis na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, e também na Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Diana. Essas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida Princesa Isabel, em Santana, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Em São José dos Campos, hoje o Fumacê está programado para a região sudeste. Os bairros são Residencial São Francisco, Sítio Bom Jesus, Chácara São José, Jardim Uirá, Residencial Bel Parque, Parque Martim Sererê, Jardim Colorado, Jardim da Granja, Parque Santa Rita, Jardim Souto, Residencial Cambuí e Vila São Benedito. Rádio Jovem Pan.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito fluindo bem. O motorista não enfrenta pontos de lentidão nesta manhã, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já Ailton Senna tem trânsito lento. Na altura de Guarulhos, no sentido capital, a lentidão vai agora do quilômetro 20 até o quilômetro 18 por causa do excesso de veículos nesta manhã de sexta-feira. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem aqui na região do Vale do Paraíba. Trânsito vai bem nos dois sentidos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia, mas tem pare e siga no trecho de serra. Motorista tem que ficar atento nessa condição. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas também, segue com sol, ótima visibilidade, trânsito livre. Motorista faz uma viagem tranquila aí pela Floriano. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo bom. A gente tem no trecho, de finalzinho do trecho de Planalto, o tempo está ali um pouquinho nublado, mas já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia também. No trecho de Serra, a gente tem pare e siga por causa das obras de duplicação das pistas. Agora 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h51. Repita. 7h51. Muito bem, reclamação do ouvinte. Mas antes da reclamação, nós estamos falando aqui no intervalo aqui com a Giovana e com o Senna. E ela tá brava comigo, a Giovana e o Senna, porque os dois são santíssimos. Quando eu disse. Tem que explicar para os nossos ouvintes, né? Às vezes acontecem algumas coisas aqui no estúdio, eles não entendem muito bem. Aí você está explicando agora. Temos dois santistas e um corintiano. Voltam chorando. Mas de alegria, de felicidade, né? Da final, né? Da Libertadores. Exatamente. Que nós estamos e o Corinthians não. Você já está gorando o Santos. De jeito nenhum. Até porque para eu adorar o Santos tem que torcer Palmeiras. Eu não vou torcer Palmeiras. Eu não sou Ô, situação, hein? É complicado. A famosa sinuca de bico. Sinuca de bico. Vamos lá então com a reclamação, Eloy? Bom, já que a gente está falando de sinuca de bico, a gente tem uma aqui, é lógico, a gente brinca, mas o assunto é sério. É o Renan de São José dos Campos, ele é morador do Alto da Ponte e ele faz uma reclamação aqui justamente do transporte coletivo, que os moradores precisam utilizar e está sempre lotado, principalmente em horários de pico. Os pontos de ônibus também estão sempre lotados e aí o Renan diz que nada foi feito nesse sentido durante esse período todo aí. As pessoas, os profissionais, né, que saem para trabalhar, respeitam todas as regras, as determinações nos seus trabalhos e aí na hora de ir para o trabalho, na hora de voltar para casa, é como se nada tivesse acontecendo, lotação cheia, aquela coisa toda. A gente até recebeu de um cobrador de ônibus, que trabalha verdade. No transporte, mandou mensagem pra gente, dizendo inclusive que achava que os motoristas e cobradores, né, que trabalham nesses ônibus tinham que entrar nessa fila aí para ser vacinado, porque o contato que eles têm é muito grande com as pessoas. Ou né? então decretar também a fase vermelha para ônibus, né? Resolve o problema. Ou aumentar, talvez, a quantidade de ônibus para poder diminuir a quantidade de pessoas em cada ônibus. É complicado. É complicado mesmo. Agora, realmente, o Renan tem razão na observação dele aqui, porque, óbvio, se você respeita no seu trabalho, mas você pega um ônibus lotado, você corre o risco de se contaminar e ainda levar o vírus depois para o trabalho, né? Sim. Agora, falando do vírus, a gente tem aqui uma reclamação que nós recebemos ontem do Dr. Jorge Newton Casotti, de Jacareí. Ele atende no pronto-socorro da Unimed. Ele ficou indignado porque a secretária de saúde de Jacareí, a doutora Rosana Gravena, recebeu a vacina contra a Covid-19. A gente tem uma nota da Prefeitura de Jacareí, né, Giovana? Temos sim, respondendo. A Prefeitura de Jacareí afirmou que a secretária de saúde, a doutora Rosana Gravena, recebeu a vacina contra a Covid porque, além de ser profissional da saúde, ela é médica, como secretária da pasta, ela frequenta diariamente o Hospital de Retaguarda de Jacareí, o local aí destinado para atendimento de pacientes com suspeitas e diagnosticados com a Covid-19, e também os demais hospitais e unidades de saúde da rede pública, motivos que já justificariam o fato dela ter recebido a vacina. Mas, além disso, o gesto, segundo a Prefeitura, é uma demonstração de exemplo a ser seguido a todos os demais profissionais da saúde de Jacareí e uma
uma forma de estímulo aos munícipes que tenham receio de tomar a vacina. Tá aí a nota oficial da Prefeitura, então. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. É hora do comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Olha, uma raridade, o ministro Lewandowski, que deveria estar em férias, mas está despachando no Supremo, né? Não deram esse gostinho para o presidente Fux nem para a vice-presidente Rosa Weber. Recebeu um pedido do PDT, se não me engano, não, da Rede, para afastar o ministro da Saúde. E ele respondeu que ele não pode fazer isso, porque se é prerrogativa do presidente da República, é o que está na Constituição, que quem nomeia e demite ministro é o presidente da República. Né? Finalmente. E acontece toda hora, né? Eu tenho repetido aqui o discurso de Fux na posse, dizendo que o Supremo deveria evitar de tomar decisões políticas a pedido de pequenos partidos que, não tendo voto no local apropriado para discutir questões políticas, que é o Congresso Nacional, estão usando o Supremo. Tem uma outra decisão aí, lá no Supremo, que não foi tomada ainda, pelo menos até esse momento. O PDT pediu que o ministro Barroso determinasse que a eleição para presidente da Câmara não pode ser presencial, tem que ser à distância. Vejam só. Que coisa incrível. Por que o PDT não vai a plenário, né? E vamos votar. Isso está lá no artigo 57, aquele mesmo artigo que o Supremo não soube ler, né? Porque em vez de dar 11-0, deu 6-5. Está lá escrito claramente no artigo 57 que a mesa não pode ser reeleita. O presidente não pode ser reeleito. Deu 6-5. E esse 57 fala da reunião para eleger, mas não especifica qual reunião. Então há esse vazio que tem que ser decidido pelo regimento interno e pelos deputados. Né? Vamos decidir se vai ser presencial ou não. Eu acho que tem que ser presencial, porque, olha, faz Enem é presencial, vai para o cinema é presencial, vai para o metrô é presencial, vai para o ônibus é presencial, vai para a praia é presencial. Mas para eleger o presidente da Câmara não pode ser? Não pode guardar os devidos cuidados? Né? E aconteceu mais, uma juíza federal também, aí o PT pediu para a Justiça Federal afastar o delegado Alexandre Ramagem da ABIN. E a juíza disse, não, isso é prerrogativa do Poder Executivo e não tem nenhuma prova que justifique uma medida extraordinária da Justiça. De repente parece que chegou assim, nessa quinta-feira parece que houve um equilíbrio, né, no Poder Judiciário, né, caindo do céu, caindo na realidade, no que está escrito na Constituição. Bom, eu falei aí de eleição na presidência da Câmara. Nesse momento, o Arthur Lira está favorito. Né? O Baleia Rossi tinha muita gente a favor dele, inclusive dentro do governo, mas afastou toda essa gente na base do dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Andou com o Rodrigo Maia por aí, Rodrigo Maia cada vez mais radicalizando, né? Aí começam a aparecer as coisas lá da Câmara, que ele toma decisões sozinho e não houve colégio de líderes, nessas coisas, e depois culminou naquela reunião em São Paulo com Dória, em que Dória chamou Bolsonaro de facínora. Resultado, né, o afastamento de quem o apoiava por bons motivos, pelas condutas de Baleia Rossi, mas ele está assumindo compromissos com uma turma aí que espantou os outros. Né? Então, tudo indica que vai perder, embora a gente saiba que essas eleições na Câmara são decididas mesmo nos últimos dias. E a grande notícia de ontem foi a China liberando, a Índia liberando as vacinas compradas pelo Brasil, né, pela Fiocruz. 2 milhões de doses que estão chegando nesta sexta-feira ao Brasil.
A Índia tratou de primeiro doar vacinas a seus vizinhos para evitar uma contaminação em círculo vicioso e agora já está entregando para aqueles que compraram. Vai entregar para Marrocos e de Marrocos vem para cá. Enquanto isso, ontem, na Anvisa, uma reunião muito produtiva com a União Química, que em Brasília pretende produzir a vacina russa Sputnik, sobre a qual o governo do Paraná, em primeiro lugar, manifestou interesse, né? Vacina que foi usada para vacinar ontem o presidente da Argentina. Uma pena é a gente saber que Manaus está cada vez pior a situação, né? É uma mistura de incompetência com corrupção e que em muitas prefeituras furaram a fila, né? Houve um mau exemplo do Supremo, né? Furaram a fila, o Supremo queria prioridade nas vacinas, furaram a fila com filhos de políticos, funcionários, altos funcionários, prefeitos, né? Furaram a fila que é, por enquanto, dos mais idosos, dos funcionários da saúde e de indígenas aldeados. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.